presidente da Argentina assinou um decreto que proíbe a entrada de estrangeiros que ataquem o país. E essa medida acontece em meio à crise diplomática com o Brasil, causada por críticas de Milei ao presidente Lula e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O gabinete da presidência argentina afirma que a medida vale para pessoas que promovem mensagens de ódio, discriminação ou violência contra o povo argentino. O decreto cita que houve um aumento considerável nos atos de hostilidade e desprezo dirigido aos moradores, à cultura e à identidade nacional do país. Essa medida também atinge estrangeiros que estejam em solo argentino. Eles serão expulsos do país se adotarem discursos considerados ofensivos à Argentina. Débora. Sobre isso a gente vai conversar novamente com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, quais as implicações diplomáticas de um decreto como esse do Milei? Pois é, Débora, é basicamente transformar, né, uma controvérsia política em uma questão migratória. E aí, basicamente, o que nós temos logo de cara é uma discussão conceitual sobre a discricionariedade com que isso possa se aplicar. Porque, afinal de contas, né, quem é que interpreta e quem é que define os limites do aceitável, os limites do que, em tese, estaria incluído nesse decreto. A depender de como isso for feito, portanto, diversos personagens, diversos indivíduos, grupos, enfim, podem ser afetados, e isso não inclui apenas pessoas aleatórias, mas pode incluir grupos particulares, como jornalistas, ativistas, oposicionistas de todo tipo, e isso implicaria, sem dúvida, em medidas retaliatórias dos países de onde essas pessoas ou esses eventuais atores estiverem relacionados, né? Então, se começa um processo de toma lá da cá, a crise bilateral diplomática, ela se instaura, ela se estabelece. E mais particularmente pensando na nossa região aqui do Cone Sul, existe uma preocupação grande com relação à própria base, né, que deu origem ao Mercosul. O Mercosul, quando ele foi criado, proposto, idealizado, ele inclusive não levou esse nome à toa, né? Ele era para ter se tornado o mercado comum do Sul. É uma das designações que a gente costuma trabalhar quando pensa em integração regional. A crítica que se faz ao Mercosul é que ele nunca, de fato, chegou ao estágio de amadurecimento de um mercado comum. Ele parou no meio do caminho, ele é, na prática, uma união aduaneira. Mas o que fez do Mercosul algo mais sofisticado do que só uma área de livre comércio é que, para além das questões tarifárias que foram arbitradas em dado momento, ele também conta com mobilidade de pessoas. É uma das vantagens do Mercosul, né? Não à toa, a gente, por exemplo, quando decide viajar para um dos países membros do Mercosul, pode até se beneficiar da facilidade de não precisar de um passaporte, de poder usar só o nosso documento nacional e tudo isso. Isso faz parte de um processo de aproximação, de coordenação política que envolve, né, uma série de movimentos ao longo das últimas décadas e que visa estreitar laços entre as sociedades, garantir que as sociedades possam interagir com menos barreiras. Então, qualquer tipo de ação que eleva as dificuldades ou que impõe limites mais rígidos para que as sociedades possam interagir, prevendo, inclusive, né, nesse caso, expulsão ou medidas mais duras, fere, de alguma forma, esse princípio que vinha sendo defendido e que vinha caracterizando a própria aproximação latino-americana e do Mercosul, mais especificamente, nos últimos anos. Então, é claro, existe sempre a preocupação em garantir que o Estado soberano possa decidir sobre as suas próprias leis, e isso vigora nas relações internacionais a todo momento, não é uma prerrogativa que esteja em discussão, mas essa controvérsia, né, na amplitude, nos critérios que possam ser adotados, e o uso político desse instrumento pode, como eu disse, dar margem para crises entre países, dar margem para o enfraquecimento de arranjos regionais como o próprio Mercosul, sem contar o debate que vai se estabelecer e que é um debate importante no mundo de hoje sobre direitos humanos e liberdade de expressão. Débora e Yuri.